Som, teste, som. Som, teste, som. Boa noite, irmãos. É com muita alegria, muito prazer que estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos na casa de Deus, para louvar, para engrandecer e para adorar o nosso Deus. Neste momento, nós vamos fazer a leitura do Salmo 54. Diz assim: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve minha oração, dá ouvidos às minhas palavras, porque estrangeiros se levantaram contra mim e homens violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm nenhuma consideração por Deus. Deus é meu auxílio, o Senhor é quem sustenta minha vida. Retribui o mal sobre meus inimigos, destrói-os por tua verdade.
Eu te oferecerei sacrifícios espontaneamente. Louvarei teu nome, ó Deus, porque és bom, pois me livraste de toda angústia. E meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Pai, reunidos em teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela presença de cada irmão, cada amigo, cada visitante aqui presente, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido de Ti, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela existência dessa Tua igreja, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto, que o Senhor esteja nos orientando, nos dirigindo, e que o Senhor possa estar aceitando o nosso louvor, e a nossa adoração, e a nossa gratidão. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Agora vamos com o grupo de louvor. Boa noite, queridos. Vamos nos colocar de pé. Deus é bom, igreja? Amém. Vamos cantar que Deus é bom, que Ele é bom demais. Deus é bom demais. As angústias e aflições ficam para trás. Meu coração palpitou de alegria, amor e paz, porque Deus é bom. Deus é bom demais. Quando estou a perecer, Ele vem me socorrer. Com sua mão me segura e me dá amor e paz, porque Deus é bom. Deus é bom demais. Quero ouvir Aleluia, o coro aleluia. só de vozes celestiais cantando assim. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ah, Quero ouvir aleluia, o coro aleluia. só de vozes celestiais cantando assim. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Quando estou a perecer, Ele vem me socorrer. Com sua mão me segura e me dá amor e paz, porque Deus é bom. Deus é bom demais. Quero ouvir Aleluia, o coro aleluia. só de vozes celestiais cantando assim. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais cantando assim. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Bom, bom, bom. Meu Deus é bom, bom, bom. Meu Deus é bom, bom,
Louvado seja Deus. Te agradeço. Todos nós temos motivos mais do que suficientes esses dias para agradecer a Deus. Que façamos isso agora. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de amor. Te louvo,
amor. Sou seguro hoje, tenho paz no dia da batalha. Tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, um refúgio onde me abrigo. Estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Te louvo, Deus de amor. Sou seguro hoje, tenho paz no dia da batalha. Tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, um refúgio onde me abrigo. Estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, um refúgio onde me abrigo. Estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, um refúgio onde me abrigo. Estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Amém. Pode assentar, irmãos.
neste momento... Tá falando? Tá ligado? Neste momento, nós queremos conhecer os nossos visitantes. Miriam, amiga da Gilmara. Prazer, viu? Seja bem-vinda aqui entre nós. E Edson, namorado da Mariane. Muito prazer, obrigada pela sua presença. Deus o abençoe, tá? Nós vamos aos nossos avisos da semana. Lembrando do culto de intercessão às terça-feiras, às 20 horas. Culto de oração, quarta-feira, às 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, vai ter o ensaio do coral. Não faltem, irmãos. E a irmã Eliana, ela está marcando o ensaio para as crianças no dia 17 agora, às 19h30, e pede para os pais, né, trazerem as crianças. Porque se os pais não trouxerem as crianças não vão vir, né? Então, está na responsabilidade dos pais. E também no dia 22, ela também está marcando o ensaio do Teatro das Crianças. Então, as crianças também não podem faltar. Elas vão estar ensaiando uma peça com o tema Não Me Falaram de Cristo, e que vai ser apresentado no último domingo do mês, na Escola Bíblica Dominical, para fechar o mês das crianças, né? E também não podemos esquecer que dia 24, às 19 horas, vai estar acontecendo Falando Nisso, né? É uma programação dos jovens, mas toda a igreja está convidada para esse programa. E o tema é sobre o milênio, crise mundial, governo anticristo e arrebatamento. Então, está aí os nossos avisos. E também não podemos esquecer do nosso retiro, né, irmãos? Aqueles irmãos que ainda não fizeram suas inscrições, estejam fazendo, viu? E não perca, viu, irmãos? Que vai ser uma bênção na vida de cada um que vai estar lá, viu? Tá? E só isso que são os nossos avisos, tá? Neste momento agora, nós vamos cantar um hino, que é o 301, e durante o cântico vai ser feito o ofertório, tá? Aí os irmãos vão fazer. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz.
Amém. Nesse momento, nós vamos orar com as crianças. Chamar as crianças aqui à frente, para que nós possamos estar orando. Oremos. Pai, engrandecido é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela vida dessas crianças, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, tome cada uma em tuas mãos, ó Pai. Que elas possam crescer, Senhor, no teu conhecimento, na tua graça, Senhor. Pai, abençoa suas famílias, ó Pai, dando sabedoria aos pais para criá-los no teu caminho, Senhor, meu Deus. Cuida, Senhor, destas vidas que são tão preciosas para Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Lindos. Neste momento, eu convido o nosso irmão Odilon, que vai nos trazer a palavra. Boa noite. Estou um pouco nervoso de estar aqui hoje. Substituir o pastor Eber não é fácil, né? Uma missão difícil. Tive o prazer de aceitar o convite da irmã Glória, né? Para poder trazer a palavra dessa noite. E logo que eu tive o convite, já comecei a pensar sobre o que Deus queria falar à igreja. E rapidamente Deus falou, até porque não tinha muito tempo, né? Tinha que ser rápido para poder saber o que Deus queria falar à igreja. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque estamos na Tua casa, estamos aqui com tanta alegria para Te servir, para Te adorar, para Te glorificar. Senhor, usa a minha vida, Senhor, para transmitir, através do Espírito Santo, o que o Senhor quer para a igreja, Senhor, para a edificação da igreja e para glorificar o Seu nome, Senhor. Que meu eu esvazie, ó Pai, que o Seu nome seja glorificado, Pai. Usa a minha vida, eu sou Seu servo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós tivemos uma notícia terrível, né? O susto com o pastor, semana passada. Acho que faz um pouco mais, né, de uma semana. E foi um choque para todo mundo, né? Um susto tremendo. E o infarto, um risco muito grande, parece que foi ali a parte sensível do coração, parece que teve 5% de chance de sobreviver no local onde foi a veia obstruiu o sangue. E eu fiquei pensando muito sobre isso, como o nosso coração é frágil, é sensível, né? Uma pequena veia que obstrui a passagem do sangue ali é capaz de fazer o coração parar de bombear o sangue para o corpo inteiro. Essa acho que é uma das causas a segunda causa, motivo de morte no Brasil, é o infarto. E o coração é o segundo órgão mais importante do nosso corpo. O primeiro órgão mais importante do nosso corpo é o cérebro, logo após vem o coração. O coração é um órgão vital para o nosso corpo. Ele necessita de bons genes, que parece que no caso do pastor a genética não ajudou muito, né? Ele já teve um problema da genética. O coração necessita da atividade física, necessita de alimentação saudável. O coração bate, em média, de 70 a 72 vezes por minuto e bombeia o sangue para o corpo inteiro. É uma máquina, é um motor.
Se o coração parar, tudo para. Estima-se que mais ou menos durante uma vida de aproximadamente 70 anos, o coração vai bombear 300 milhões de litros de sangue no seu corpo. E ele vai bater aproximadamente, essa aqui, não vou, alguém chuta quantos batimentos numa vida de aproximadamente 70 anos? Mais ou menos 2,5 bilhões de vezes seu coração vai bater numa média de 70 anos. Tem gente aqui que já passou de 70, que já está com 3 bilhões aí, fácil. Ou seja, o coração é uma máquina poderosa no nosso corpo e ao mesmo tempo frágil e sensível, ligada por suas veias. E o pastor nos deu um susto muito grande. A gente tem orado por ele e Deus preservou a vida dele, porque Deus tem um plano muito grande para ele nessa igreja. Amém? Nós somos muito falhos, nós somos pecadores. O coração do homem é um coração fraco, sensível, imprevisível. Do nada ele pode nos dar um susto, como deu no pastor. Porém, o coração de Deus é forte, é infinito, eterno, é duradouro, é confiável. O nosso coração é fraco. E hoje eu queria falar sobre um personagem da Bíblia que ele foi considerado um traidor, foi considerado um mentiroso por algumas situações que ele fez, adúltero, cometeu adultério com Betsabá, já sabem de quem eu estou falando. Foi considerado um assassino, porque planejou a morte de Urias. Ele desobedeceu a Deus na contagem do povo. Ele não foi decisivo com o pecado dos filhos. Puxa vida, vou falar sobre um personagem tão ruim como esse? Estou falando de Davi. O Senhor colocou no meu coração sobre esse personagem, porque apesar de todos esses defeitos, mesmo assim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. O coração perfeito, o coração que não é imprevisível como o nosso. Com todos esses defeitos, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas por que a Bíblia diz isso? Por que o Senhor diz isso? Por que o Senhor diz isso só de Davi? Por que o Senhor não diz isso de Moisés, de Abraão, de Noé? Apenas Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Isso não está na Bíblia à toa, está na Bíblia em duas passagens. A primeira passagem está em Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse é o primeiro versículo que cita Davi como um homem segundo o coração de Deus. E o segundo está em 1 Samuel 13, 14. Diz assim: Mas agora o seu reinado não permanecerá, falando de Saul. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Essas são as duas referências sobre Davi. Eu vou fazer um breve histórico para a gente se localizar na história. Na casa de Jessé, era o pai de Davi, tinha muitos irmãos e algumas irmãs, acho que 3, e ele era o mais novo e o mais jovem. E Samuel teve teve o encargo de ir na casa de Jessé, ungir algum filho de Jessé para ser o novo rei de Israel. Todo mundo lembra dessa história? Samuel foi lá e chamou o irmão por irmão, primeiro o mais velho, o mais forte, o mais bonito. Assim era eleito os reis daquela época, pelo seu porte físico, pela sua beleza. E foi chamando um por um, e Samuel foi falando: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel falou a Jessé: não tem mais filho? Aí ele se lembrou de quem? De Davi, que estava com as ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. Chamaram a Davi
E Samuel ungiu Davi como novo rei de Israel, um menino ainda. E falou que ele seria o próximo rei de Israel. Isso aqui é o panorama que eu quero colocar para vocês, para a gente analisar algumas características de Davi que o levou a ser considerado segundo o coração de Deus. A primeira característica que eu quero destacar foi a obediência. Se você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, vá anotando aí. A primeira característica é a obediência. A prontidão em obedecer. Em 1 Samuel 22, 3, tem um texto muito interessante, que diz assim: Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer em mim. Quero destacar esse final, 22, 3. Quero destacar o final do versículo. Até que eu saiba o que Deus há de fazer em mim. Quando Deus revelar o que queria dele, ele estava pronto para obedecer. Você sabe o que Deus quer em você? Você sabe o que Deus quer revelar em você? Você já fez essa pergunta a Deus? Eu vou ficar aqui até o Senhor revelar o que o Senhor quer de mim? Com os jovens hoje de manhã, a gente tem falado muito sobre isso. E hoje a gente comentou o que Deus quer de você, qual a sua missão, você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Outra característica da obediência de Davi, Saul, após Davi matar Golias, começou um ciúmes e uma inveja terrível sobre Davi. Davi já tinha sido ungido o rei de Israel por Samuel. E Saul perseguiu Davi por mais ou menos 10 anos. Vocês sabem o que é uma perseguição de 10 anos? Não é uma perseguição de 2 semanas. Saul tentou matar Davi por 10 anos. Odiava Davi. Queria tirar a vida dele. E Davi por 2 vezes teve a oportunidade de se vingar de Saul. Se vingar. Poder matá-lo sem ele nem ver, pelas costas. E Davi, sabe o que fez? Obedeceu a Deus, porque falou assim: não vou tocar no ungido do Senhor. Isso não é obrigação, papel meu. A vingança é do Senhor. Davi foi obediente em situações que ele poderia não ser, mas ele escolheu ser obediente. Essa é a primeira característica de quem quer ser um homem segundo o coração de Deus. Segunda característica, anota aí. Davi amava quem e amava o quê? Davi amava a Deus, amava também a Saul. O texto diz que Saul deixou de amar Davi, mas não diz que Davi deixou de amar Saul. Mesmo com Saul querendo matá-lo e persegui-lo, ele continuava amando. A essência do caráter de Deus é o amor. Na Bíblia diz que o amor é um mandamento. Nós devemos amar. Se você faz alguma coisa na igreja sem amor, de nada vale. Deus não está interessado na aparência. Deus está interessado no seu coração, em fazer tudo por amor. Quando você ama, você se parece com Deus. Você se torna uma pessoa segundo o coração de Deus. Só que não é fácil amar. Não é fácil. É fácil amar alguém legal, mas é muito difícil amar o inimigo. É muito difícil amar alguém que você não bate, não tem afinidade. Quando você ama, você perdoa. Quando você ama, você é misericordioso e é bondoso. A segunda característica é o amor. Terceira característica, e a que mais me impressionou no estudo da vida de Davi. Davi tinha fé, mas uma fé muito grande. Uma fé que agrada a Deus. Em Hebreus 11, 6, todo mundo sabe esse texto. Vamos falar junto? Sem fé é impossível agradar a Deus, bem forte? Sem fé é impossível agradar a Deus. No contexto que eu quero explicar agora de fé, Davi já tinha sido ungido, ele já saberia que ia ser o rei de Israel, porém, isso não fez subir
na cabeça dele um orgulho. Ele continuou cuidando conta das ovelhas do seu pai. E o seu pai pediu para Davi levar algum tipo de comida, algum alimento para os irmãos que estavam no acampamento na guerra contra os filisteus. Vocês lembram dessa história? No contexto onde foi a luta com Golias. E Davi, mostrando a sua primeira característica, que é a obediência, foi de prontidão obedecendo ao pai. Chegando lá no acampamento de guerra, acampamento de Israel, ele viu um homem muito grande, chamado Golias, que estava desafiando a Israel. Esse homem estava desafiando há 40 dias o acampamento, o exército de Israel. Uma tradição e uma tática do Oriente, do mundo oriental, é assim: um por todos. Vamos escolher um para que represente o nosso exército, e vocês de Israel escolham um para representar o exército de vocês, e vocês lutem entre si. Quem ganhar, todo o exército ganha. Vamos evitar algumas mortes desnecessárias. Vamos representar, pega o seu mais forte e pega o seu mais forte. Puxa, mas aí é meio covardia, porque o mais forte deles tinha 3 metros de altura. É mais do que essa viga aqui, mais alto. Aqui a gente deve ter 2,40 metros. Imagina 3 metros. 3 metros de altura, a Bíblia diz. O Golias usava uma armadura que só o colete dele de ferro pesava de 80 a 90 quilos. Mais pesado do que eu, só a roupa dele. Ele usava um escudo. O escudo dele, gente, era do meu tamanho. Você consegue imaginar um escudo desse? Imagina o tamanho do braço desse homem para usar um escudo do meu tamanho, tamanho de um adulto. A lança dele era tão pesada que a ponta da lança tinha aproximadamente 9 quilos, só a ponta da lança. Mais o escudo, mais a armadura, mais o capacete, mais tudo. Mais 3 metros de altura. E ele ficou por 40 dias desafiando. Quem vai vir lutar comigo? E quando acontecia isso, todo mundo se escondia, porque ele era assustador. Vamos ler em 1 Samuel 17, 24, o medo do povo de Israel ali. 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Todos, não está falando alguns, está falando todos. Ninguém queria lutar com Golias. Mas vocês sabem quem que tinha que lutar com Golias? Do acampamento de Israel, do exército? Tinha um homem que tinha que lutar com Golias ali, chamava Saul. O Saul era o cara mais apropriado para lutar com Golias, porque ele era grande, ele era forte, tinha porte. A armadura de Saul ficava que nem a minha roupa no Lucas, do Davi. Quando eu ponho a minha camiseta no Lucas, ficava grande, né, no meu filho. A armadura de Saul ficava assim para Davi. Ou seja, Saul era grande, era muito forte. E o Saul estava com muito medo de enfrentar Golias. Tanto é que ele ofereceu um monte de prêmio para o grande e corajoso que fosse enfrentar Golias. Ofereceu a mão da filha em casamento, ofereceu não pagar mais impostos, nunca mais na sua casa. E alguns outros prêmios, só que mesmo assim, ninguém quis se arriscar. E no 41º dia, quando Golias chegou para afrontar de novo o acampamento, foi no mesmo dia que Davi obedeceu seu pai para ir levar alimento para os irmãos. E nesse dia, Davi viu esse monstro Golias afrontando o exército de Israel. E Davi não se conformou. E ele falou: esse cara está afrontando o nosso Deus. Eu vou enfrentar Golias. Só que, gente, eu acho que Davi devia ser mais ou menos do meu tamanho.
que não é baixo, né? Mas qualquer um é baixinho perto desse cara. E Davi foi falar com Saul, falou: ó, Saul, eu já matei um urso, eu já matei um leão, eu posso matar esse cara. Ele não pode afrontar o nosso Deus. O Deus vai comigo, o Deus de Israel. Saul e os irmãos devem ter olhado: ninguém vai, se você confia, vai com Deus, Deus te abençoe. E ainda Saul falou: Deus te abençoe, vai com Deus. Aqui que eu quero, por que eu estou contando toda essa história? Para falar sobre a fé de Davi, a fé dele. Ele não tinha medo e ele tinha convicção de que ele iria vencer. Ele foi para a batalha sem medo. Ele não sabia como iria vencer, mas ele sabia que iria vencer. Ele não tinha dúvida nenhuma. Quero que os irmãos abram num texto, 1 Samuel 17, 42 a 47. 1 Samuel 17, 42 a 47. Aqui tem algumas descrições muito legais e muito interessantes para a gente entender o contexto dessa batalha. Todos acharam? 1 Samuel 17, 42 a 47. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: eu sou um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas da fera do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Isso é fé? A gente sabe a história agora, porque é fácil. A gente sabe que ele jogou a pedra e acertou na testa e ele caiu. Mas ele apenas confiava em Deus que ia dar a vitória. Isso é fé. Então, a característica que mais me destacou em Davi é a sua fé. Em Samuel 16, 7, eu queria que todos abrissem nesse texto. Samuel 16, 7. Que é o texto principal do nosso estudo hoje, que diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor estava olhando para Davi, afrontando ali Golias, vendo o seu coração, que era gigante, e vendo o coração de Golias, que era pequeno. A visão de Deus era ao contrário. O Golias era o anão ali naquela luta com Deus. A quarta característica que eu vejo em Davi, para se tornar um homem segundo o coração de Deus, foi sua liberalidade. Liberalidade. Vamos entender por que isso é uma característica que atraiu a Deus. A gente vai ler alguns textos agora de 1 Crônicas 21, de 23 a 24. 1 Crônicas 21, de 23 a 24. Então disse Ormã a Davi: tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto,
e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã e disse: Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Quero destacar esse finzinho. Aqui, que todos lessem junto ali, olha, para que não ofereça holocausto sem custo. Vamos ler esse final? Para que não ofereça holocausto sem custo. Esse é o coração de Davi. Ele não queria pegar o presente, mas ele queria oferecer algo que lhe custasse sacrifício. Outro texto, 1 Crônicas 29, um pouquinho mais para frente, 29, 2 e 3. Versículos 2 e 3. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico, de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância, tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, dou. Afora tudo quanto preparei para o santuário. Gente, ele dava tudo em abundância, não era nada contado. E também em outro versículo que diz que ele ama a casa de Deus. Isso é liberalidade. Não sei quantos irmãos sabem, mas acho que quase tudo que a gente está vendo aqui foi dado pelo nosso pastor. Liberalidade. Eu acho que ele não vai gostar que eu falei isso. Mas vou aproveitar que ele não está aqui. Ele dá porque ama a casa de Deus, ele ama estar na casa de Deus, ele quer ver a casa de Deus linda. Tudo que a gente tem visto, você vê que ele faz com prazer e amor. Tudo que ele acha que tem que ser feito de melhor, ele faz, ele não fica esperando, e ele faz o melhor. Não é verdade? Isso é um coração que ama a Deus. Um pouquinho mais para frente, em Crônicas, 1 Crônicas 29, 9, versículo 9. O povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Quero destacar aqui nesse versículo, voluntariamente. Ninguém é obrigado a dar nada. Quero destacar de coração íntegro. E quero destacar com grande alegria. Depois, 1 Crônicas 29, 14. Um pouquinho mais para frente. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Quero destacar o reconhecimento de Davi de que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E o último versículo, 1 Crônicas 29, 17. Um pouquinho mais para frente também. Versículo 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Quero destacar a sinceridade do coração. Gente, essa é uma quarta característica para que Davi, apesar de todos os seus defeitos, pudesse ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. E a última característica que eu encontro é a de adorador. Adorador verdadeiro. Adorador por excelência. Saul, no contexto que eu quero que vocês agora retomem aí na história, ele precisava de um músico. Vocês lembram disso? Um músico para acalmá-lo, o espírito maligno que ele estava. E um servo de Saul
falou assim: eu conheço um músico muito bom. E Saul falou: chama ele aqui para tocar para mim, para me acalmar. Por que eu estou falando isso? Porque a fama de Davi devia ser muito boa para um servo do rei saber que existe um Davi que tocava muito bem, sem internet, sem WhatsApp para se comunicar. Puxa, aquele cara toca pra caramba. Não, a fama dele era grande, ele devia ser um excelente músico, um excelente compositor, e era, como sabemos. Então ele foi chamado pelo servo para tocar. Eu quero destacar aqui que Davi foi até Saul tocar e cantar as suas músicas para acalmar o espírito de Saul. Por quê? Porque as músicas de Davi eram inspiradas por Deus. E sabe por quê que as músicas eram inspiradas por Deus? Porque elas estão aí na sua Bíblia. A Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, em 2 Timóteo 3,16. Será que Davi tinha consciência de que um dia a composição dele, da harpa embaixo de uma árvore ou cuidando das ovelhas, chegaria na nossa Bíblia hoje? O que eu quero te dizer com isso é que ele não sabia de nada, e mesmo assim, no anonimato, vamos dizer assim, ele tinha comunhão verdadeira, de um verdadeiro adorador. Por isso que ele é um adorador por excelência. Se ele soubesse que tivesse uma condição: olha, se você me adorar de verdade e tal, eu vou te preparar algo especial, Davi. Se você fizer músicas inspiradas, em comunhão comigo. Mas não, ele não sabia de nada. Ele era um adorador verdadeiro, cuidando das ovelhas. E não como rei ungido, como filho obediente, cuidando das ovelhas. Foram mais de 70 salmos escritos por eles de composição de música. E eu destaco aqui, na adoração verdadeira, o quebrantamento que ele tinha. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse é um quebrantamento de Davi. Outra coisa, Davi amava demais a casa de Deus, por ser um verdadeiro adorador. Em Salmos 122, 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos dizer junto? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria de vir à igreja. Você tem alegria de vir para a casa de Deus? Salmos 27, 4. Salmos 27, 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele amava a casa de Deus. Outra coisa, ele adorava a Deus em qualquer circunstância, não apenas na igreja ou no templo. Salmos 34, 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, sempre, em qualquer circunstância. Salmo 71, 8 diz assim: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Salmo 68, 4 diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Continuamente havia louvor e adoração de Davi. O Davi, ele pecou, mas ele foi rápido em confessar. As suas confissões eram de coração, sincera. O arrependimento era genuíno. Isso quer dizer, quando há um arrependimento genuíno, a gente não volta atrás em fazer o mesmo erro. Davi era humilde. Além de conhecer suas limitações, ele sempre atribuía as vitórias a Deus. Sempre. O Davi lidou com a vingança. Ele nos ensinou como lidar com a vingança. Ele poderia ter matado Saul, mas ele nos ensina com a vingança também, que a vingança é do Senhor. Davi lidou com a ira.
Não sei quem conhece, quem lembra aquele texto da grosseria de Nabal. Nabal que foi grosso com os servos de Davi. E ele ficou furioso para ir matar Nabal e toda a sua família. E no caminho, Abigail levou os presentes, se ajoelhou perante ele, implorou pelo Deus de amor que não fizesse isso. E ele se quebrantou e se arrependeu. Ele nos ensina a lidar com a ira. O Senhor se preocupa mais com o nosso coração do que com a nossa aparência. Se preocupa mais com o que Deus pensa dele do que os homens. Você está mais preocupado em agradar a Deus ou agradar aos homens? Deus vê com o coração. Coloca uma imagem para mim, Jô. A última. Deus não vê com o coração. O Senhor está à procura de pessoas que o agradem. Você pode ser chamado de um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? É assim que Deus nos vê. O seu rosto e sua aparência de nada vale para Deus. É como se tivesse o seu coração no lugar do seu rosto. Vamos recordar os cinco passos para quem quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. A primeira, obediência. Segundo, amor. Terceiro, fé. Quarto, liberalidade. Dar com amor. E quinto, adorador, verdadeiro adorador. Existe uma música muito bonita que a gente canta, que é dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. E a gente vai cantar essa música, mas antes eu queria orar para que o Senhor abençoasse a sua igreja e que essa palavra possa realmente edificar a igreja. Essa é a minha oração, para que isso seja plantado no coração de cada um aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Eu não sou nada para estar aqui, Senhor, mas obrigado porque o Senhor usa nossas vidas, mesmo imperfeitos, ó Pai. Senhor, o nosso desejo é realmente ser um homem segundo o seu coração. Que o Senhor não olhe para a nossa aparência, ou para o que queremos mostrar, mas apenas para o coração. Como Davi, que nem imaginava o que o Senhor tinha preparado a ele, mas mesmo assim fez sempre o melhor, foi sempre um adorador verdadeiro, antes mesmo de saber que seria ungido rei. Que possamos ser assim também, ó Pai, na nossa atividade, no nosso dia a dia, possamos fazer o melhor para Te adorar, tendo fé, porque o Senhor tem preparado para nós algo muito maior, mas o Senhor quer que sejamos um verdadeiro adorador, ó Pai. Abençoe a igreja, Senhor, abençoe o pastor, que apesar do coração, Senhor, ter tido esse problema, Senhor, nós sabemos que o coração dele é o coração que Te agrada, ó Pai. Isso que importa. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.